Então vamos aproveitar então que os times estão entrando em campo. Daqui a pouquinho a gente escuta Ju Cabral também falando antes da bola rolar, para subir o som dessa trilha que embala os grandes jogos do futebol paulista. Clima com as equipes em campo, vamos acompanhar o hino nacional brasileiro antes da bola rolar para Portuguesa em São Paulo. Vem aí a quinta rodada do Paulistão para você. Para o hino nacional, que será agora executado com letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Mais um dia de rodada dupla do Paulistão aqui na Casa TV. Mais cedo vimos o São Bernardo vencendo o Santos de virada por 3-1. Agora tem clássico entre Portuguesa e São Paulo. Do mundo, hino nacional brasileiro, arbitragem FIFA para o clássico Norte-Sul paulistano hoje, com o árbitro Matheus Delgado Candansan comandando a arbitragem, 26 anos, estamos na quinta rodada, ele está indo para o quinto jogo dele, então apitando em todas as rodadas aí o Matheus Delgado Candansan. Danilo Ricardo, Simão Maniz e Luiz Alberto Nogueira são os assistentes, VAR é Daiane Muniz e Fabrício Porfírio Moura, quarto árbitro Guilherme Francisco. Tá aí no detalhe para você a equipe hoje visitante, o time do São Paulo, e a Portuguesa escalada com Rafael Santos, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Pedro Henrique na linha de defesa, Fernando Henrique e Hudson, os dois volantes, Daniel Júnior, o Jajá Silva e o Maceió fazem ali aquele trio que se aproxima de Renan Peixoto, atacante de 24 anos. O técnico é Cauã de Almeida, técnico jovem de 35 anos de idade, o comandante da Portuguesa nessa 95ª participação em Campeonato Paulista, a terceira consecutiva. Portuguesa que, por exemplo, tem mais participações em Paulistão do que o próprio São Paulo, uma a mais do que o tricolor do Morumbi. Tá aí no detalhe também a foto oficial do time da Portuguesa, que já está escalado para o jogo de hoje, para você também aqui na Cazé TV. Um time com alguns jogadores revelados da base, com jogadores identificados, como é o próprio caso do goleiro Rafael Santos, que ficou muito tempo longe e voltou para a Portuguesa depois de uma passagem recente, inclusive pelo Operário. Tá aí o Ferreirinha, participou do clássico contra o Corinthians, é titular para o jogo de hoje. O camisa número 11 do tricolor, o Marcos Antônio, ex-jogador do Shakhtar Donetsk, titular hoje também. Vamos escutar o bate-papo aí dos capitães e da arbitragem. Bom trabalho para nós. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho, tá? Profe, quer que coloque alguém para conversar ou a gente mesmo? Não, gente. Os dois goleiros. Tá bom, pai. Valeu, gente. Vamos lá, vem. Profe, o Jandrei fez essa pergunta porque
Vamos primeiro apresentar as escalações. Jandrei, goleiro, Ferrarese, Juan, Sabine, Patrick na linha de defesa. Santi, Marcos Antônio, Bobadilha, os homens ali do meio de campo, com Eric, André Silva e Ferreira no ataque. O técnico é Luiz Ubeldia, o argentino de 44 anos. Hoje, os capitães são aqueles que têm a premissa de conversar com os árbitros. Quando o capitão é um goleiro, designa-se um jogador de linha para que ele seja o interlocutor entre equipe e arbitragem. Mas no caso aqui o Candansan preferiu que os goleiros mesmo sejam aqueles a conversar com ele. Tudo bem, Ju Cabral? Boa noite para você. Daqui a pouquinho a bola rola. Qual que é a expectativa do jogo? São Paulo vem embalado depois do grande clássico que fez no final de semana. Tudo bem, Ju? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, Luizinho, Cazé, todo mundo que nos acompanha para esse grande jogo, né? Um São Paulo, como você disse, venceu majestoso, vem bem embalado, apesar do time mexido, um time com muita qualidade, com uma característica diferente no trio da frente, jogadores de mais velocidade, do 1 contra 1, enfim, com características diferentes. Do lado da Portuguesa, a Portuguesa que desperta sempre curiosidade pelo estilo de jogo que o Cauã Almeida quer colocar. Um time que tenha protagonismo com a bola no pé, agressivo sem a bola, com linhas mais altas, então vai ser bem interessante olhar essa Portuguesa de novo contra o grande. Eu estava olhando aqui, a Portuguesa faz parte do grupo B. Se a Portuguesa vencer hoje, ela é vice-líder do grupo. Guarani perdeu, Santos perdeu, Bragantino empatou com o Palmeiras. Ou seja, o jogo para a Portuguesa, que é o penúltimo colocado na classificação geral, é extremamente importante. No ano passado, por exemplo, a Portuguesa, ela até certo ponto lutou contra o rebaixamento, conseguiu a sua classificação, teve uma das piores campanhas na fase classificatória, foi a quarta equipe com menos pontos entre as 16 que participaram do Paulistão, mas ainda assim dentro de um grupo que a possibilitou avançar o mata-mata, perdeu para o Santos nas quartas de final na disputa de pênaltis e com a colocação final que teve, classificou-se para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, então a Lusa com o calendário cheio para essa temporada de 2025. Tá tudo pronto, a saída de bola da equipe da Portuguesa, vai rolar a bola na Mercado Livre Arena Pacaembu. É clássico para você aqui na Cazé TV. Autoriza o árbitro. Bola rolando para Portuguesa e São Paulo. Começando para essas duas equipes a quinta rodada do Paulistão Sicredi 2025. Você curtindo a maior cobertura do Paulistão aqui na Cazé TV, no YouTube. Com mais um grande jogo, com times em situações diferentes na temporada. O São Paulo está invicto nos 3 jogos oficiais que fez. Um empate, 2 vitórias. Olha o passe à frente, chegou Renan Peixoto, limpou, brigou na área. Faz o corte Sabino. E já subiu a bandeirinha pelo lado de lá, sinalizando o Luiz Alberto Nogueira a posição de impedimento. Veja que o Renan fica esperando para marcar a linha de impedimento, só que um pouquinho adiantado, acabou sendo marcada a posição irregular. Portuguesa na temporada, 2 derrotas e 2 empates. O São Paulo, 1 empate e 2 vitórias, contando apenas os jogos oficiais aqui, sem contar a passagem do São Paulo pela Flórida em jogos de pré-temporada. Sabino, São Paulo que modifica alguns de seus jogadores em relação ao clássico majestoso do último domingo, a vitória contra o Corinthians por 3-1. Tem alguns dos campeões da Copinha, são 4 campeões da Copa São Paulo no banco de reservas hoje. E vai se mandando o Eric pela ponta direita. Chegou bem na cobertura o Fernando Henrique, recuo para o Rafael Santos. Você que está vendo pela primeira vez um jogo nesse remodelado Pacaembu, é um gramado sintético dos mesmos moldes que temos também no Allianz Parque. É um gramado super moderno, gramado aprovadíssimo pela FIFA. O gramado está em ótimas condições, apesar da chuva que vai caindo no Pacaembu. Vai se mandando o Maceió, deu um tapa na frente no gramado. Vamos trazer também aquele cheiro do campo, aquele detalhe de quem jogou muito. Souza, Diogo, tudo bem, Souza? O que você está esperando do jogo? Boa noite para você. Como é que tá a chuva por aí? O gramado, hein, Souza? Fala, Vizinho. Boa noite, Ju. Expectativa de um grande jogo, né? O gramado perfeito, né? Chuva. Vai ter um chamando chuva, hein? Mas o importante daqui a pouco a gente conversa com o Souza na moral, tá meio sanduíche, o Souza.
Daqui a pouquinho a gente bate um papo com o Souza, também com o Diogo no gramado, já trazendo as informações da equipe do São Paulo, o João Barreto, trazendo todos os detalhes também da equipe da Portuguesa, o Igor Pagliuso, tudo para você aqui na cobertura da Cazé TV. O recuo vai fazendo o trabalho de bola por aqui, o Alex Nascimento. São Paulo bem mexido, né, Luiz? Mas é uma estrutura semelhante, né, ao do clássico. Por isso que eu falei de ver esse quarteto como é que vai funcionar, porque o Souza falou, né? Esse esquema com o quarteto ofensivo vai funcionar até... Ele queria falar até da M, mas não falou. Mas ele vai até... Vamos ver onde dá. Então, assim, é um esquema que joga pro ataque, que joga pra cima. Vamos ver se vai funcionar. É aqui o Eric. Puxando na perna esquerda, Eric carregou, levantou a cabeça, tentativa de inversão com o Patrick, chega bem no Patrick. Atrás o Ferreirinha chega para dominar. E aí tivemos uma queda de energia, né? Na hora que o Ferreirinha estava ali com a bola, caiu uma parte, uma das torres, né, de iluminação do Pacaembu. Você está vendo aí no detalhe, dessa torre da direita está apagada. Deu uma diferença na hora ali. E, como a gente sempre explica, as nossas câmeras de captação, elas têm uma capacidade de compensar a falta de luz e passa como algo quase que imperceptível para a gente. E talvez a gente imaginasse, é possível ter futebol, mas não, é necessário que tenha ali uma conversa entre os jogadores, o Candansan, eles no campo para ter aquela noção se dá ou se não dá, mas no momento o jogo está paralisado aqui com 4 minutos. No pré-jogo a gente até especulou, teve um momento que houve ali, as luzes se apagaram, a gente ficou na dúvida, será que foi proposital? Será que não foi? Acho que agora a dúvida do pré-jogo está respondida, não foi uma queda de luz proposital, enquanto a gente está vendo ali também o Cauã de Almeida, o técnico de 35 anos da equipe da Portuguesa, que tem esse esquema que a Ju falou, um esquema ofensivo. É ruim, né, Ju? Parar o jogo logo no começo, você tem o seu trabalho de aquecimento comprometido, até a dinâmica do jogo, enfim, tomara que a luz, a energia seja restabelecida o quanto antes. Olha, eu tô com experiência de 2 jogos que paralisaram e que eu falei, olha, é difícil, porque você perde a concentração, aumenta a ansiedade. Bom, nós vimos o que foi o jogo do São Paulo contra o Criciúma na Copinha, né? Que passa para a final e que tem ali uma paralisação e o São Paulo volta transformador e empata o jogo e chega à final. E o Majestoso com todo aquele atraso que nós tivemos, né, devido às chuvas que caíram em São Paulo. Enfim, para o início da partida também depois nós tivemos um grandíssimo jogo, um grandíssimo duelo. Agora, é claro, é sempre ruim, né, dependendo do tempo que você fica parado, você tem que fazer a ativação novamente, enfim, esfria tudo, os jogadores já estavam ali se conhecendo, enfim, é sempre uma dificuldade quando foge do habitual, do costume, né? Do que a gente está habituado a fazer da zona de conforto. Agora, um início de jogo, Luiz, interessante, né? Um São Paulo que sem a bola faz um 4-4-2 e a Portuguesa que vai encontrando muitas vezes o Daniel Júnior nas costas dos volantes do São Paulo e ali criando uma vantagem numérica de 3-2. É claro que para isso precisa vencer duelos, é claro que para isso ele precisa também estar com o corpo bem postado para levar vantagem, mas nesse início é interessante notar. Vou aproveitar para ir no gramado, conversar com o Igor Pagliuso, para que ele traga também como é que está aí a questão da visibilidade, você que está aí na mesma altura do campo que os jogadores, está dando para ver direitinho, também já para trazer algumas informações da equipe da Portuguesa. Boa noite, Igor! Fala, Luiz, boa noite para você, Cazé, Gil Cabral, abraço para todo mundo que está acompanhando aqui a Cazé TV. Pois é, bem aqui ao lado do gol em que o goleiro da Portuguesa está defendendo neste primeiro tempo, uma das torres está apagada, dificultando bastante a visibilidade aqui no antigo gol do Tobogã, então está meio complicado mesmo, por isso uma pequena pausa até que os inspetores possam voltar aqui à normalidade. No pré-jogo, como você bem falou, foram as torres aqui onde ficam as cabines de imprensa que apagaram, as 3 torres. Agora é do lado oposto. Demorou cerca de 15 a 20 minutos para as torres voltarem ao normal, todas acesas. Vamos ver se da mesma forma acontece com essa queda de iluminação no primeiro tempo. Detalhe também programado. Eu perguntei aqui para o pessoal da comissão técnica da Portuguesa, que me disseram que o gramado está em ótimo estado, apesar da chuva, apesar do volume de chuva que está caindo aqui em São Paulo desde mais ou menos umas 8 horas da noite. O gramado corre bem, a bola correndo tranquila e os jogadores sentiram muito isso, então todo mundo aqui
aqui, aparentemente sentindo o gramado com tranquilidade, apesar de ser um gramado rápido, apesar de ser um gramado que pode dificultar muito, apesar das condições. Aparentemente está tudo certo, todo mundo tranquilo. E ficar de olho também no goleiro da Portuguesa, que veio aqui no banco de reservas, fez um atendimento rápido aqui na coxa direita, sentindo algumas dores, pode ser que a Portuguesa tenha problemas. Obrigado, Igor. Vai trazer todo o clima aí também do lado da luz. A gente está percebendo, né? Essa imagem aqui, apesar da compensação que a nossa lente consegue trazer para você, né? Que as câmeras da Cazé TV e do YouTube trazem para você, ainda assim muito escuro. O João Barreto aproveitando também para atualizar as informações do lado do São Paulo, que tem alguns dos campeões da Copinha no banco de reservas, né, João? Boa noite. Boa noite, Luizinho, para você e todo mundo ligado aqui na Cazé TV. É isso, eu tô do lado aqui desse banco e é um banco estrelado, né? Tem aí, você falou, né, os campeões da Copinha que subiram. Estamos falando do Mike, o lateral direito, né, que deu um passe do terceiro gol. Estamos falando do Alves, o camisa 10 desse time, que jogou muito a Copinha toda. O Ferreira, que não é o Ferreirinha, começa hoje, né? Que também é um ponta, que jogou muito bem nessa final. E Rian Francisco, o craque da base do São Paulo. Tirando eles, também tem Rafael, Arboleda, Oscar tá no banco e Caleri também. Então a gente vai ficar de olho no segundo tempo, o que o Zubeldia pode fazer. Esses são os atletas que ele pode usar, Luiz. Para fechar, a estratégia que ele tem feito é, a cada 2 jogos ele poupa um time. Então o time que ganhou contra o Guarani, ganhou o Majestoso contra o Corinthians, aí ele poupa e no próximo jogo devem voltar os titulares, se a gente puder chamar assim, Luiz. Legal, obrigado, João Barreto, também trazendo aí as informações da equipe do São Paulo. Agora sim, vamos bater um papo então com o Souza e com o Diogo, aproveitar que o jogo está parado ainda, o trabalho de aquecimento terá que ser refeito aí no gramado. Souza, Diogo, boa noite para você. Souza, já fala um pouquinho de como chega o São Paulo e também dessa queda de energia, né, que acaba afetando já o começo do jogo. Agora sim, boa noite, Souza! Boa noite, Luizinho, boa noite, Ju. Boa noite a todos daqui na Cazé TV. Então, o São Paulo chega cheio de moral, né? Depois de um jogo daquele, um clássico daquele, mesmo que o time esteja mexido e bem mexido, eu sempre falo, né? O São Paulo tem um sistema de jogo definido pelo Zubeldia, né? 2 volantes que constrói jogo, 2 pontas rápido pela beirada. Agora fica esse questionamento, né? Se o Ferreirinha joga, se o Eric joga, se sai Luciano. E como a gente já tinha falado no jogo passado, não dá, né? Enquanto ele estiver rendendo, não tem como mexer, não tem como pensar em mexer. E hoje o jogo, o banco estrelado, né? Com Caleri, o próprio Rian, né? Que é um moleque da base que tem surtido um efeito muito grande entre os torcedores. Mas o São Paulo chega com muita confiança e a queda de refletor no começo do jogo atrapalha um pouco, né? Chuva de novo, São Paulo mais uma vez com um pouco do jogo adiado, né? Por causa do jogo passado, por causa da chuva e agora por causa do refletor. Mas os jogadores continuam em campo. Pra mim dá pra enxergar bem aqui, mas como eu não jogo, né, Luizinho? É mole, né? Aí é mole. Diogo, boa noite pra você também. O que você tá esperando da Luz em busca da primeira vitória da competição? Portuguesa que teve a chance, né, na despedida do Canindé. Voltou, abriu 2-0 e agora que a Luz voltou. O que você tá esperando da Luz? Diogo, boa noite. Boa noite, Luizinho. Boa noite, o Cabral. Boa noite a todos da Cazé TV. Cara, a Portuguesa tem a necessidade da vitória, né? É claro que não é uma equipe fácil de se enfrentar com o São Paulo, né? Vem de um belo resultado no Clássico, mas esperançoso aí que a Portuguesa faça um bom jogo. Valeu, obrigado, Diogo. Diogo e Souza estarão no campo de jogo, trazendo aquele clima, aquele cheirinho do gramado de quem jogou e jogou muita bola pelas 2 equipes. E aqui na nossa cabine de transmissão com a Ju Cabral, com o Casimiro Miguel. Vamos nessa. Vamos nessa. O jogo ficou aqui 7 minutos parado. Então a gente teve a queda de energia ali por volta dos 4 minutos desse primeiro tempo. Agora a bola volta a rolar com 11h40. Que não tenhamos mais interrupções nesse primeiro tempo e mais no jogo, obviamente, né? Aí a tentativa de passe do Eric, fez o corte o Alex Silva. Ali de costas buscava o domínio o Renan, chegou na marcação o Sabino. Bola já tocada com o Patrick. Esse daqui é o Sabino. Recua no Jandrei. Tá aí o capitão do São Paulo para a partida de hoje. Erra o passe o Jandrei. Vem bem na recuperação de bola o Pedro Henrique. Botou na frente. Cruzamento para a entrada da grande área. Vamos ver a sobra. Já bateu pro gol. Acabou subindo demais depois da furada do Renan Peixoto.
Uma boa chegada da Portuguesa, né? Dentro daquilo que o Cauã gosta. De times que marcam sob pressão, sobe bem as suas linhas, tenta fazer os encaixes para tentar recuperar e criar oportunidades dentro do campo de defesa do adversário. Então, com 5 minutos agora de bola rolando, né? Com 12 minutos, quase 13 já de jogo. Certamente a partida vai engrenar para você ligado em todo o Brasil, aqui na Cazé TV, no YouTube, curtindo o Paulistão Sicredi 2025. Tentou a finta o Pedro Henrique. A Portuguesa já fazendo o seu segundo confronto, né? Contra os ditos gigantes. Nas 5 primeiras rodadas já tem uma seca longa contra os 4 grandes do futebol paulista. São 30 jogos, são 15 anos sem vencer. Um dos 4 maiores vencedores, né, do Campeonato Paulista. A última vitória foi exatamente contra o São Paulo. Foi lá na abertura do Paulistão 2010. Um 3-1 no Morumbi. Desde então, 8 empates e 22 derrotas para a Portuguesa nessa sequência. Santos deixou a bola nos pés do Marcos Antônio. Recua no Sabino. Olha o erro de passe, botou na frente, Jandrei patinou, o toque por cobertura! Gol da Portuguesa! Renan Peixoto abre o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, num vacilo generalizado da defesa do São Paulo. Primeiro passe curto, passe errado, veja de novo. Bola controlada pelo tricolor. Aí o Juan toca no Santi, o Santi toca mal, recupera o Renan, patina o Jandrei. E aí um toquinho por baixo, o Renan Peixoto, 1 para a Portuguesa, 0 para o São Paulo, Ju Cabral. É impressionante, né? Uma Portuguesa que busca isso, né? Tentar fazer essa pressão, ser agressiva sem a bola, para conseguir criar oportunidades. Dessa vez deu certo, né? São 3 gols feitos, agora o 4º gol feito da Portuguesa, sendo que 3 foram criados através dessa pressão, dessa tentativa de ser agressivo sem a bola, recuperar e tá muito perto do gol adversário para fazer o gol. O Jandrei, concordo com você, escorregou. E aqui vem o lançamento, Casimiro Miguel, 1 para a Portuguesa, 0 para o São Paulo. É uma sucessão de... Vai você, Luiz. Vai se mandando a Lusa. Maceió para o cruzamento, Jandrei fica com ela. É uma sucessão ali de azares, né, cara? O Jandrei escorrega ali, ele pisa em falso e é fundamental pro gol sair. Com muita qualidade o gol também, né? Tem que ser falado, né? Uma cavadinha ali de Luiz Felipe Freitas nos grandes tempos. Que moral! É, tem essa questão, mas é isso que a Ju falou. A Portuguesa pressionando bastante e deu frutos essa pressão, né? Mas... Olha o Ferreirinha. Ferreirinha tocou na referência. André tentava a devolução. Bem ali no meio do caminho. O Fernando Henrique. Esse daqui é o Hudson. Sai para o jogo a Portuguesa. Toque entre as pernas para o Daniel Júnior. Ele briga. Chega Marcos Antônio fazendo o recuo. 1 para a Portuguesa, 0 para o São Paulo. E nesse sábado, a partir das 5 da tarde, tem mais do Paulistão Sicredi para você acompanhar aqui na Cazé TV. O Noroeste vai enfrentar o Corinthians. O Corinthians volta, né? O Química Arena. Contra o Noroeste do Carlão, que está aí na imagem, que deu trabalho para o Palmeiras, empatou com o Palmeiras nesse campeonato. O Corinthians, depois de perder no último final de semana para o time do São Paulo, jogando contra a Ponte Preta hoje também. Olha, jogão, hein? Sábado às 5 da tarde. E o homem, né? O Memphis Depay, claro. Toda a torcida do Corinthians fica nessa expectativa de ver o cara fazer o primeiro gol no ano de 2025. Corinthians e Noroeste, sábado 5 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV. E pode ter o carro, hein? O carro pode estrear nesse jogo, hein? Torcedor do Corinthians, fica de olho. Esperado, né? O camisa 10. Enfim, a torcida do Corinthians está doido para ver. Santi, aproveitar para ir no gramado. Diogo, 1-0 para a Portuguesa. Tem que saber aproveitar as oportunidades. O Renan aproveitou. Surgiu no momento certo, né? Uma falha ali de um passe. O Renan acabou adiantando um pouco a bola. O Jandrei escorregou, mas ele foi muito feliz na finalização. Uma cavadinha bonita, bonito gol.
E foi de mansinho, né? A bola foi devagarinho para morrer no fundo do gol. Parecia que ia dar para o zagueiro chegar. Não deu. Olha o cruzamento para a área. Renan dominou, girou, bateu para ganhar escanteio. Requinte de crueldade o gol, né? Todo gol tem requinte de crueldade com o São Paulo. O Renan Peixoto, que estava no Schwarz-Weiß Bregenz, da segunda divisão da Áustria. Mas em poucos minutos de jogo você já nota o porquê da escolha, né? Como ele consegue fazer a parede, como ele consegue ser esse cara para jogar de costas, receber essa bola e ser o desafogo, fazer a Portuguesa progredir, enfim. Quando tem participado muito bem. Merecida a chance para iniciar entre os 11. Vamos ver o cruzamento para a grande área. Portuguesa tentando o segundo, vem bola alçada. Souza, 1-0 Portuguesa, Souza. Concordo com a Ju, mas por outro lado a gente também tem um centroavante que sabe jogar de costa. São Paulo tem essa mania, São Paulo toma muito gol na saída de bola. Tem hora que não dá para sair jogando, tem que quebrar na frente, adiantar suas linhas e tentar jogar. Não dá para estar saindo jogando toda a bola toda hora. O Juan não tem um bom passe. O Sabino é o que tem mais qualidade na saída de bola. Pô, o Santi não tem bom passe. A bola tem que passar no pé do Marco Antônio e do Bobadilha. E tem que chegar mais na frente. Agora não dá para estar querendo sair jogando toda hora. E até assim, para a gente também fazer aquela justiça ao Santi, que estava ali envolvido na jogada, o Bobadilha erra o primeiro passe, depois o Sabino patina, o Jandrei patina e o Renan não quer nem saber. Chegou de cabeça o Sabino para cortar. Olha o toque lá pro meio. Outra vez o Sabino tá lá dentro para cortar. Bola com o Gustavo Henrique. Faz o lançamento, boa bola pro Jajá. Alex Silva. Vem pro Jajá. Aí pro Alex. Linha de fundo. Vem para dar o corte. Vem para dar a balançada. Alex Silva para tentar o cruzamento. E essa bola foi direto, a linha de fundo foi direto para fora. Eu pensei que tinha batido em alguém. Diga. Desculpa, Ju. Ainda sobre o gol, o Renan veio apontando para o banco de reservas aqui, falando com o Cauã de Almeida, dizendo é isso, justamente por essa pressão que a Portuguesa faz no começo desse primeiro tempo, que saiu o primeiro gol do jogo e também o primeiro gol do Renan com a camisa da Lusa. Ele que é reforço da equipe para essa temporada. Rafael Santos. Vem para buscar a bola longa. De cabeça. Fez o corte o Juan. Pedro Henrique. Dá uma cavadinha para buscar referência. O Renan usou o corpo. E houve o contato com ele. Ele reclamou de falta, o juiz não deu. Fiquei com impressão de falta. Não sei se dele primeiro com o empurrão que ele dá no zagueiro do São Paulo, do Juan, ou se depois o toque em cima dele. Daria para marcar uma das. Vamos rever aqui o lance, ó. Luiz. Botaram o gancho nele. João Barreto. Quando o jogo tá parado, o Zubeldia tá aqui gritando muito com o time. Depois do gol, o que mais rolou foram incentivos, palmas e tentando fazer o time ficar ligado. Então, por enquanto, não teve tanta crítica, não teve tanta cobrança. Foi muito mais incentivo de vamos lá do que os xingamentos por aqui. É a bola longa do Jandrei, vai correr lá o André Silva. Vamos ver essa cobertura chegando para chutar a bola pela linha de lado. Alex, olha só. KTO, uma das casas de apostas 100% autorizadas a operar aqui no Brasil, tá trazendo pra gente, ó, a odd pro próximo gol do São Paulo. O próximo gol do jogo sendo do São Paulo. A odd é de 1,52. KTO trazendo odd pra você ficar ligado. Vai lá, jogue com responsabilidade e segurança na KTO. A bet 100% regulada. Vamos ver o São Paulo chegando com o Eric, tentou o cruzamento. Agora, né, Casimiro e Miguel, pela dinâmica do jogo, que a gente imagina seja o São Paulo indo pro ataque. Tá indo e tá pedindo esse pênalti aí, e o árbitro tá na dúvida, porque o árbitro não marcou nada, olhou pro Bandeira e perguntou pro Bandeira. O Bandeira não sei o que respondeu. Os jogadores do São Paulo cercam o árbitro, obviamente o VAR vai ficar de olho. É óbvio, o São Paulo vai pra cima, vamos dar uma olhada.
Aqui é ver se o braço tá aberto, que pegou no braço, pegou. Agora é com o árbitro de vídeo. O bração tá aberto. Pênalti. Vamos ver se a arbitragem vai dar. O Candansan tá justificando, tá batendo um papo. A Daiane Muniz, VAR, também tá trazendo lá a leitura dela em relação à jogada. Ju Cabral. Pênalti. Pra mim, pênalti, não tem dúvida. Você no chat, diz aí se foi, se não foi. Ele vai ser chamado no VAR, Luiz. Luizinho, do meu lado aqui. Diga. Foi do meu lado, Luizinho. Foi do meu lado. E aí, foi o quê, só? Bem do meu lado aqui. Pênalti, 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 pênalti! Pênalti! Foi pênalti, tava do meu lado aqui. Agora braço sim. aberto, o braço não tava no braço normal, não. Tava na dúvida se tinha estado pênalti ou não. E vai pro vídeo analisar o Candansan. Não, foi pênalti. E agora repete, olha aí, ó, como você tem essa câmera legal, né? Porque você tá vendo exatamente qual é a imagem que o juizão tá analisando. Tá bem aberto o braço, hein? Tá bem aberto o braço do Alex Nascimento. E tem enquete no chat também. Se foi pênalti ou se não foi. Aí, ó. Foi pênalti pro São Paulo? Sim, foi. Não, nada a ver. Tô na dúvida. Começou a galera a votar agora, hein? Começando a votar agora. Tá criando. Vamos para a decisão. 90% diz que foi. E ele sinaliza o pênalti para o São Paulo. É pênalti para o São Paulo. Pouco depois do gol sofrido, o São Paulo vem para o ataque e pode empatar o jogo. O Eric tá ali conversando com o jogador da Portuguesa, dizendo, olha, abriu o braço, abriu o braço. O Candansan vai procurar o autor do pênalti para, imagino eu, mostrar também um cartão amarelo. Tá ali o Pedro Henrique em cima da marca da Cal, dando aquela tumultuada. Onde será cobrada a penalidade? Luiz. Diga aí, Igor. O pessoal aqui da comissão técnica da Portuguesa tá falando comigo aqui, falando que o jogador de São Paulo estava puxando o Gustavo antes da jogada se desenhar aqui para a lateral para fazer o cruzamento, que acabou originando no pênalti. Estão reclamando que não houve essa revisão e que só revisaram o lance do pênalti, não a origem do lance. Agora a penalidade está marcada. Fica do lado da luz a reclamação. E a esperança do torcedor da Portuguesa nas mãos do Rafael Santos, do torcedor do São Paulo, no pé esquerdo do André Silva. 25 minutos. Está na bola o camisa 17 do São Paulo. Podendo empatar a partida no Pacaembu. Autorizada a cobrança do pênalti. Toda a concentração de André Silva. Bate palmas ali o Rafael. Vem André Silva! Gol do São Paulo! Que cobrança! Quanta categoria! André Silva do São Paulo! Todo mundo indo ali abraçar o Souza. A gente pode escutar um pouquinho da fala da galera com o Souza ali depois do pênalti cobrado. André Silva botou na gaveta. Que isso, cara! Meteu no ângulo. Pro São Paulo, também para Portuguesa. Eu fiquei quietinho aqui para ver se escutava o que eles estavam falando para você, Souza. O André veio aqui, ele olhou, tomou um susto. Souza! Eu falei, é nóis! O gol, Souza! Aí o Ferreirinha veio e falou comigo. Até eu não entendi nada, Casé, mas comemorei também, né? Comemorei. Tá certo. Bem batido o pênalti, bem batido. Bateu no ângulo, Casimiro, 1-1. Não, pelo amor de Deus, Luiz. Chama o Luiz Amel, ele matou a coruja, a família da coruja inteira. Ele foi nojento. Que cobrança foi essa? Nossa Senhora do céu. E assim, o campo tá molhado e ele não tá nem aí. Muita confiança, muita categoria para empatar o jogo. Você tinha feito a pergunta. São Paulo vai vir para cima? No momento que São Paulo já estava em cima. E já buscou empate. Jogo eletrizante, caiu a luz, mas o jogo tá eletrizante.
Um para Portuguesa, um para o São Paulo. Negócio de pênalti no São Paulo nesse começo de temporada, seja na Copinha ou aqui também no time profissional. Ju Cabral, 1 a 1. Que golaço do André Silva, impressionante, coisa linda essa cobrança. E, cara, que depoimento do Souza, sensacional também. O São Paulo que não se abateu com o gol, né? Procurava o Ferreirinha tentando buscar um pouco mais pelo corredor central, o próprio Eric tentando ir mais para o fundo, buscando a individualidade, o Marco Antônio se movimentando bem, enfim, um São Paulo que buscava o gol de empate e chega rapidamente a esse gol de empate. Agora teve uma dividida do Marcos Antônio com o Jajá. O Jajá tá reclamando, né? De repente da chuteira do Marcos Antônio ter subido ali, pegado na canela dele. Vamos ficar de olho no replay. Momento importante da partida. O árbitro Candansan tá mandando o jogo seguir. Quer ver bola rolando. Jogo rapidinho, logo depois do gol. O São Paulo empata a partida. A Portuguesa estava melhor no jogo, né? Estava pressionando. E aí o São Paulo com esse pênalti volta a crescer no jogo, né? Então tem que ter cuidado agora nesses próximos 5 minutos. Olha o André já fazendo o giro. Chega na cobertura o Alex. São Paulo no ataque com o Patrick. Tá aqui o André Silva. Fez a tabela, tá fora da área, ajeitou o passe, Marcos para trás, Bobadilha bate colocado. Bate para fora. São Paulo chegou com qualidade até a batida de fora do Bobadilha. Belo passe do Marcos Antônio. O André saindo bem, né? Se movimentando, criando ali uma associação, toques rápidos, enfim, jogando essa bola para frente da área da Portuguesa, mal protegida, uma boa finalização do Bobadilha. Luiz. João. E depois desse lance, o Zubeldia olhou para o banco, deu uma risada aqui, tá feliz com o que o time está fazendo agora. Esse é o típico lance que deixa o torcedor animado, deixa o técnico feliz. Uma bonita jogada. Como gosta de falar aqui o Casimiro Miguel, jogo associativo. Não gosto de falar nada, mas é um jogo de toque de bola. Esse jogo aí que o São Paulo gosta, um jogo aproximado, né? E aí o Zubeldia fica felizão mesmo, tem que ficar. Foi uma bonita jogada, a finalização foi quase perfeita. Ferreirinha. Olha o trabalho de bola, vem o São Paulo descendo. Eric. Entre as pernas para o Ferrarese, linha de fundo, cavou para a área. Sobe bonito, tira Gustavo. No rebote, Hudson, toca de cabeça, vem na referência o Renan. Agora o contra-ataque, o Renan disparou. Aí o Marcel vai dando aquela segurada na posse, tentou a jogada individual. O Santi foi bem agora no duelo, né? Impressionante como o Ferrarese em 30 minutos, primeira vez que faz a ultrapassagem, que chega no fundo, mas que chega com liberdade para fazer o cruzamento, né? O Ferreirinha entrando mais por dentro, vai abrindo o corredor também para o Patrick pelo lado esquerdo, e o Patrick também vai ganhando campo por ali, vai conseguindo se projetar. É um São Paulo que aos poucos vai tomando conta do jogo. E você, torcedor do São Paulo, você, torcedor da Portuguesa, não quer perder absolutamente nada do jogo, né? De repente tá vendo o jogo, dá aquela dor de barriga. Pode até disfarçar de pinçada, de repente aquele nó nas tripas, ou só aquela pontadinha. Mas aqui a regra é clara, tá? Para todas elas tem Buscopan. E se no futebol tem especialista em mapa de calor, quando a coisa fica intensa na sua barriga, o especialista é um só. Buscopan. Aproveite 20% de desconto na linha Buscopan. Dor na barriga? Vai de Buscopan, Cazé. Quando bate aquela frente quente, né, Luiz? Fica complicado mesmo. Aí tem que chamar ajuda. Vem descendo o São Paulo. Faz o corte de cabeça o Alex Silva. Hudson. Recuo com o Gustavo. Mais atrás para o Rafael. Aí o Alex Nascimento sai para o jogo.
Posse vem na referência, Renan de primeira para trás. Daniel Júnior não deu sequência. Hudson apertou. Boa antecipação. Aí o Daniel. Jogador emprestado pelo Vitória. Conseguiu passe atrás para o Hudson. A bola ficou quente. André Silva de primeira para o Ferreirinha. Vem o São Paulo. Dispara pela ponta esquerda o Patrick. O Ferreirinha viu. Deu no Patrick. Cruzamento do Patrick para a área. Gustavo Henrique. Aí de cabeça dá uma ajeitada na bola, Bobadilha. Eric limpou. Eric bate pro gol. Faltou aquela curva final. A bola acabou passando para fora. Mas depois do gol de empate do São Paulo, é um São Paulo que permanece atacando, né? Consegue envolver, consegue progredir com facilidade pelos lados do campo, consegue a finalização. Enfim, agora nem tanto com qualidade. O Eric faz essa finalização, ficou até na dúvida se foi um cruzamento, se foi uma finalização, enfim. Mas é uma Portuguesa que para de chegar e um São Paulo que vai controlando. O Maceió olhou pro banco aqui e falou: a gente tá com a bola toda hora e entrega de graça pros caras. Tá reclamando bastante o atacante da Portuguesa. E o Zubeldia aí, ele é uma pilha, né? Impressionante o que ele se mexe, o que ele movimenta ali no banco de reservas, vai de um lado, vai pro outro. Cara que o torcedor do São Paulo vai pegando gosto cada vez mais. E quando ganha grandes jogos como foi no final de semana, aí o torcedor vai dando aquela coisa de comprar o tempo com o resultado. Ele vai ganhando mais tempo, vai ganhando mais conforto. Técnico que chegou para a equipe em abril de 2024. E o lançamento aí de cabeça, o recuo do Ferrarese. Alô, torcedor do Palmeiras, alô, você ligado com a gente, torcedor do São Paulo, da Portuguesa, todo mundo que acompanha aqui a nossa cobertura. Domingo tem Guarani e Palmeiras, 5 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV. O jogo vai ser em Campinas, enquanto o Rafael Santos fica com a bola por aqui. Duelo de muita história, né, gente? Duelo que decidiu o Campeonato Brasileiro. O Guarani foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras. Grandes taças. Tem alguns grandes jogadores pra gente ficar de olho. Entre eles, revelação do Palmeiras, o Thales. Tem sido aí um dos destaques desse Paulistão. Gols em 2 rodadas seguidas. Guarani e Palmeiras. E o Palmeiras meio sufocado também, né? Não é comum o Palmeiras ficar tanto tempo sem vencer na fase de grupos do Paulistão. Guarani e Palmeiras domingo, às 5 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV. Maceió. Se ele deu a bronca, né? Ele tem que valorizar. Veio, fez o passe atrás. Hudson. Portuguesa vai trabalhando a posse da bola. E aí o Rafael. São Paulo mantém 2 jogadores ali na pressão. Pelo menos ali numa observação a essa saída de jogo da Portuguesa. Hudson para buscar o lançamento. De novo ele tenta o Renan. E de novo o Renan briga. Ele usa o corpo e aí acabou sendo o jogador do São Paulo, Juan, o último a tocar na bola. Maceió vem de primeira pro Daniel, botou na frente, ainda o Daniel, chegou bem o Ferrarese. Eric, qualidade, hein? A bola tá coladinha no pé, ele vai driblando pra cá, vai driblando pra lá. Jogo, concorda aí com o Maceió, a Portuguesa bem no jogo, tem que segurar um pouquinho mais a bola, Diogo. Concordo, ainda mais agora que o São Paulo começou a atacar, né? Então é hora da Portuguesa respirar também, voltar para o jogo. E ele tem razão. E daqui a pouquinho no nosso intervalo, hein? Uma chuva de gols. O Paulistão tá pegando fogo, é a 5ª rodada do Paulistão. E você vai ver com a gente, por exemplo, deixa eu ver primeiro esse ataque aqui do time do São Paulo. E segue o jogo. Ferreirinha. Abriu o pé direito. Ferreirinha tocou pro André. Na marcação, Gustavo Henrique. Aí o já pro contra-ataque. Para o São Paulo falta um pouco mais de tranquilidade no último terço, né? Um São Paulo que consegue progredir, Ferreirinha bem no jogo, né? Chamando o jogo para si, toda vez que parte de fora para dentro, ele consegue criar boas situações, enfim, sobrecarrega o lateral direito lá da Portuguesa, o Alex Silva, porque o Patrick passa toda hora, sempre tem essa opção, mas é um São Paulo que também em alguns momentos vai pecando um pouco, e uma Portuguesa que fica sem saída, não consegue ficar com a bola e muitas vezes vai devolvendo a bola para o São Paulo.
Olha só, a gente daqui a pouquinho no nosso intervalo. Vamos conferir como foi o confronto que agora há pouco terminou. Você vendo na Cazé TV também, o São Bernardo vencendo o Santos de virada, hein? São Bernardo fez 3-1 para cima do Peixe. Mais uma derrota aí do time do Caixinha. Situação no começo de temporada não tão boa aí para a equipe do Santos. Agora há pouco também o Mirassol venceu o Guarani num jogaço, 3-2. 5 gols nesse grande confronto. Vamos ver também como foi o outro jogo de muitos gols. Noroeste Inter de Limeira terminou 2-2. Vamos conferir, por enquanto, a vitória do Corinthians 1-0 para cima da Ponte. O gol do Thales Magno. Tudo isso já no nosso intervalo para você. Botou na frente, Alex Silva, cruzamento, bateu por último no jogador do São Paulo. Apesar de uma indefinição, jogadores do São Paulo queriam tiro de meta. A arbitragem indicou escanteio. Lembrando que nós tivemos ali 11 minutinhos de paralisação, então o jogo está efetivamente com 27 minutos aproximadamente aqui de bola rolando. Vai ter um período generoso de acréscimo para a gente conferir ainda nessa primeira etapa. Uma oportunidade, Luizinho, para a Portuguesa agora na bola parada e para retomar um pouco da confiança no jogo, né? Fazia tempo que não conseguia sair de construção da base, tocando, progredindo. Queria-se uma boa oportunidade agora através da bola parada. E a Portuguesa tá com todo mundo ali, ou na área ou na entrada da área. Tem 8 lá dentro, vem bola levantada. Fez o corte o Sabino. Hoje em dia a gente sabe que muitos times marcam com todos os seus jogadores, né? Os 10 de linha, mais o goleiro dentro da área. Diferente, por exemplo, do que a gente via no México, né? Do Pachuca, quando a gente mostrou aqui o Mundial de Clubes na Cazé TV. Pachuca deixava 3 caras no contra-ataque. Aqui no futebol brasileiro, os 10 estão na área marcando. Sim. E aí a Portuguesa aproveitou para colocar 8 caras lá dentro também. Tava todo mundo no pagode. É. Verdade é essa. E cruzou errado. Hudson. Cheio de opção. Botar essa bola lá pra frente o Rafael. Que lançamento do Rafael, hein? Que bola ele achou aqui pro Maceió. Pedro Henrique pro cruzamento na área. Renan passou por ele. Deu sobra. Daniel Chandrei faz a defesa. Bola bem em cima do goleiro do São Paulo, que tem pressa para fazer a reposição. E a tabela sai. André Silva. Bola tá longa para ele. Evitou a saída. Vai chegar o Marcos Antônio. Fazendo o recuo pro Ferreirinha. Como o André tá caído lá na frente, não tem o cara na área. O São Paulo vai trocando passes para trás. Vai organizar o seu ataque de novo. E ficou por lá mesmo ele. Ah, então é tempo, viu, Cazé? É tempo da galera que tá com fome. Meu Deus do céu, é agora. Aproveitar agora. Agora para sacar o telefone celular. Apontar para o QR Code que está na tela. Fazer o quê? E aproveitar Mac e iFood. Big Mac mais bebida. Que isso? Quanto xingamento, hein? Big Mac mais bebida por só R$19,90. É? Tá com vontade? Às vezes o André ali, você viu que ele estava totalmente revoltado. Às vezes você pedir um Maczinho, você dá aquela segurada, né? Ah, fica felizão. Ó, tem várias ofertas do Mac rolando para você que acompanha o Paulistão aqui na Cazé TV. No YouTube, ó. Que torcer de boca cheia. Com Mac é só no iFood. A galera caída agora, tá? Tem jogador do São Paulo caído, tem jogador da Portuguesa caído também. A dividida a gente está vendo de novo. Como foi lá na placa de publicidade, o André Silva ficou bravo, discutiu com o Hudson, aí mostrou. Que isso? Arranhou, hein? Nossa, ficou todo arranhado, hein? Meu amigo, eu achei que ele ia... É que antigamente, né, Souza, quando caía aí na placa, era papelão. Agora não, agora é um LED poderoso. Deu uma arranhada ali no André Silva, hein? E não precisava, sabe? O jogador da Portuguesa não precisava, né? O André já pisou para tentar tirar a bola, ele vem com o braço e empurra o André. E o André bate. Isso aqui é quase um cimento. Ainda bem que na minha época era papelão, porque se os caras me jogassem assim, Cazé, eu levinho, parecendo um zigue-zigue. Eu ia voar, ia bater dentro do tobogã. Mas é que fica bonito, né, lá? Fica bonito. Não, é bonito. O LED é bonito. O André ficou revoltado ali, cara. Deu um xingão ali no ouvido, deu uma cutuque ali, uma joelhadinha ali. Tínhamos um chamado de João Barreto no campo? Acho que sim.
Isso, Rian Francisco está aquecendo por aqui. Ele, o Mike, o Alves e o Ferreira estão carecas, porque foi um trote que eles tiveram aqui, já que eles foram relacionados para o time de cima. Parece que está bem o André, mas de qualquer forma, Rian Francisco aquece. E é um jogador que o torcedor do São Paulo tá doido para ver jogar. No time principal, foi o artilheiro da Copa São Paulo, não pôde jogar a final no Pacaembu cheio, estava suspenso para a decisão. Ferreirinha dominou de costas, hein? Dominou de costas o Ferreirinha. Vem o chute do Patrick pro meio. Aí na tranquilidade, o Alex Nascimento recuando pro Rafael Santos. De qualquer forma, de novo, né? A dupla daquele lado, um 2 contra 1 em cima do Alex, que vai tendo dificuldade. O São Paulo tem liberdade por ali. E uma Portuguesa que vai tentando se reencontrar no jogo. É interessante o que faz o volante da Portuguesa, o Fernando Henrique, né? Principalmente quando a Portuguesa toca a bola no pé, na saída de bola, como ele tenta atrair os dois jogadores da frente para dar liberdade para os zagueiros saírem jogando, ou senão ele atrai um jogador do meio de campo do São Paulo. E aí abre o espaço nas costas do volante. Agora, para isso, quando ele consegue atrair e fixar um marcador, é preciso ter coragem para aquele que tem liberdade fazer o time andar, né? A Portuguesa conseguiu fazer isso uma vez, precisa tentar fazer mais no jogo, senão é um São Paulo que vai ter o controle o tempo inteiro. Tem a bola longa, de cabeça Alex Nascimento. Sobra do Eric. Já deu o come ali para cima do primeiro. Bola pro Marcos Antônio. Abertura pro levantamento. André Silva subiu o pezão. Ferreirinha vai para brigar. Marcos Antônio. Ferreirinha, Marcos Antônio! Mandou para fora! Bola estava dentro da área. Pererecando. Pingando daqui, pingando dali. Ficou em definição e muita reclamação por parte do Rafael agora com o árbitro Matheus Delgado Candansan. Alô, você torcedor da Lusa, assine o programa de sócio torcedor Somos Lusa e faça parte dessa grande família portuguesa. E as opções do banco de reservas, cara, essa primeira linha é brincadeira, né? Rafael, Arboleda, Oscar e Caleri. Só isso. Só, né? Ainda tem nomes como Enzo Dias, que foi titular no Clássico. Tem o Matheus Alves, o Ferreira, o Rian Francisco, o Mike, né? A última linha dos garotos também. 42, 47, 48, enfim. Numeração da garotada campeã da Copinha no último sábado. Já, limpou o primeiro. Empurrado e sofreu a falta do Santi. É de longe. Será que tem tiro direto? Repito, vamos bater 45 minutos agora, mas estamos ainda com 34 minutos de jogo. A gente teve uma paralisação cerca de 11 minutos por uma queda de energia. Então vamos mais 11, perfeito. Vamos mais 11, então vamos até 56 dessa primeira etapa. Em 34 minutos, somente 4 faltas, né? Como o jogo rola, enfim, bem interessante. As duas equipes em alguns momentos respeitam bastante, mas de qualquer forma a bola rola sem tanto aquela famosa falta tática que a gente vê muitas vezes um time querendo parar o outro. E é de longe, o Hudson não está tomando distância para a bola, o Já sim. Também o Fernando Henrique. Será que o Fernando Henrique vai mandar direto pro gol? O Daniel Júnior está mais preparado para um cruzamento, tem bola para ele. Aí é o seguinte, né? O Ferreirinha, quando a bola foi encostada, o Ferreirinha estava dentro da bola já. E agora ele vem para tocar de calcanhar. É nós, é Maceió então. Posse de bola para a Portuguesa. Eu até concordo com você, Luiz, mas faltou um pouquinho de malandragem da Portuguesa ali, de perceber, porque o Ferreirinha já estava na intenção de correr. O Ferreirinha já é rápido. Então, pô, dá uma reclamada com o juiz e falei, irmão, aqui ó, tá invadindo. Aí foi bater de primeira, o Ferreirinha se aproveitou. Vem para arremesso lateral, Pedro Henrique. O Cauã olhou com uma cara. Manda essa bola para a grande área. Deu rebote, Daniel bateu mal. Aí o Gustavo Henrique para o alto. Daniel Júnior. Foi para o chão, o juiz mandou seguir. Aqui o Nauel Ferrarese. Tá vendo aqui embaixo do vídeo o Cauã, né? O Igor falava da irritação do técnico da Portuguesa depois da última cobrança de falta.
Ferreira, traiu Ferreirinha. Agora tem que ser... Ele saiu do Grêmio como Ferreirinha. E aí em algum momento passaram a chamar de Ferreira. Agora tem o Ferreira vindo da base, né? Então ele agora é o Ferreirinha de novo. Vai ter que ser. O problema é se ele não gosta de ser chamado de Ferreirinha. Aí é o que pega, né? Esse é o pior. O pior dos apelidos, mas ele, pô... Ele foi Ferreirinha a vida toda. Gostava... O problema é que ele era o Ferreira. Ele vai deixar de ser o Ferreira pro moleque da base? Também tem isso. Vem bola pro Ferreirinha! A bola passou dele. Mas o Ferreira da base joga muito também, tá? Muito bom jogador. Tá aí o Ferreirinha. Ô, Luiz. Chega, João Barreto. Resolve essa pra gente aí, João. Até sobre isso, exatamente, até sobre isso, o da base é Lucas Ferreira. E assim, Lucas não vai dar por motivos óbvios. Ferreira também não. Trabalhando a bola a equipe do São Paulo. Juan vem no Santi. Ferrarese, bola pro Eric. Tem a dobra aqui pelo lado direito. O Eric toca no Marcos Antônio. E daqui a pouquinho no nosso intervalo a derrota do Santos, hein? Mais uma derrota do Santos. Santos começando o campeonato de maneira complicada. Santos perdeu pro São Bernardo. Você viu aqui na Cazé TV. Perdeu de virada por 3-1. Com o Tiquinho Soares em campo. Com o Soteldo em campo. Mesmo assim o Santos tomou 3-1. Tivemos jogos hoje também de muitos gols. A vitória do Mirassol para cima do Guarani, 3-2, foram 5 gols nesse duelo. Noroeste, Inter de Limeira, mais 4 gols. Outro grande jogo foi 2-2, Noroeste, Inter de Limeira. Daqui a pouquinho esses gols para você conferir com a gente. Agora vem a Portuguesa, descendo, Vinha. Chegou bem ali na marcação, Bobadilha. Eric. Aí a virada é boa pro Patrick. E aí você vai passeando com o drone da Cazé TV, com o drone do YouTube, para chegar na Mercado Livre Arena Pacaembu. Tá bonito, viu, Pacaembu, tá reaberto. 20 mil torcedores, é a capacidade nesse primeiro momento do Pacaembu, que ainda vai passar, vai continuar passando por reformas, vai ter um shopping, vai ter um hotel, vai ser um espaço para shows. Enquanto isso, o Ferreirinha vem. Tem falta em cima do camisa 11. Se eu falei que estava um jogo sem falta, o Português agora passa a fazer um pouco mais falta, né? Mas interessante esse lado esquerdo do São Paulo, né? Tenho gostado também muito da movimentação do Marco Antônio. Vai você. Cruzamento do Ferrarese para a área, para o André, sobrou para ele, André Silva! Gol! Parou, não vale o gol do São Paulo. Ô, louco, não vale o gol do São Paulo. Se desviou no braço do autor do gol, o juizão rapidamente percebeu. Vamos ver agora na repetição. Pegou. Pegou na mão esquerda do André Silva. E aí, como é o autor do gol, nesse tipo de lance, olha aí, mão esquerda, ó. Mesmo que tenha tocado no braço, mesmo que o braço esteja colado ao corpo, até... Às vezes é um desserviço falar o braço colado ao corpo. Não, não tem isso. Numa situação do jogador que faz o gol, a bola tocou no braço dele, o gol está invalidado. De acordo com a regra, certo árbitro. Se tivesse pego no braço dele e sobrado para algum outro jogador, poderia ser gol. Era uma interpretação. E ser interpretativo o lance. Como bateu e sobrou para ele, aí tem que ser anulado. Vamos até 56 dessa primeira etapa. É um cara com faro de gol, né? O André Silva estava ali de novo, bem posicionado. A bola bateu no susto na mão, mas tocou no braço. Não tem jeito. Levou vantagem, teve que anular. Agora, é impressionante esse São Paulo, né? Como tem paciência quando tá com a posse de bola do lado esquerdo. A Portuguesa se posiciona, fecha, consegue fazer o giro pelo lado direito, chega à finalização pelo lado direito. Eu tenho chamado a atenção de Patrick e Ferrarese, como eles têm liberdade para subir. A Portuguesa, quando tem que baixar suas linhas, não tem quem recomponha, quem faça pressão nos laterais. Eles não chegam no fundo para cruzar.
Olha a bola para a grande área, faz o corte, Juan, e tem falta em cima dele. Eles não chegam no fundo para cruzar, mas enfim, tem toda ali a liberdade de fazer aquele cruzamento, o que poderia ter sido o segundo gol do São Paulo, mas que acaba sendo anulado. E só para completar, Luizinho, o que vinha falando, né, do Marco Antônio, tenho gostado muito dele ali no meio de campo do São Paulo, se movimentando bastante para os dois lados, no entrelinhas. Muitas vezes ele vai sobrecarregando o Fernando Henrique, porque o Ferreirinha cai por ali, muitas vezes o Bobadilha também pisa, e aí acaba sobrecarregando o Fernando Henrique, e ele vai participando muito bem, tentando ditar o ritmo, tentando ser uma opção a mais nesse ataque do São Paulo. Daqui a pouquinho uma chuva de gols, o Peixe perdeu, o Santos perdeu de virada para o São Bernardo, e a piscina também do Pacaembu, ao lado ali tem um ginásio, tem a pista também para a galera fazer aquele Cooper, tem quadra de tênis, belíssimo complexo, né? Quadra de tênis. É isso aí. Tem quantas quadras de tênis? Chico João ia me desafiar para o jogo de tênis, ele falou quadra de tênis cheio de... Quero me desafiar é fácil, quero ver desafiar Ju Cabral. Tem uma quadra de tênis só? Dá para fazer ali um circuito Casé TV. Desafiar o Luizinho é fácil, quero ver desafiar a Ju Cabral. Tô no DM faz tempo. Eu já fui ver o jogo do Luizinho de tênis. Nossa, era melhor ter visto o filme do Pelé. Que maldade, viu? Que maldade. Vem trabalhando a bola o Ferreirinha aqui, o Bobadilha. Faz o passe, bola pro Eric. Se mandar Eric, pode ser o último ataque do primeiro tempo. O Ferrarese cruzou ali, emendada. De mão trocada, Rafael Santos tira o gol do Ferreirinha. A bola vem em cima do Ferreirinha, veja que ele emenda pro gol, ela pega altura, pega efeito e ia morrer lá dentro. Rafael Santos faz a defesa. De novo o lateral do São Paulo com liberdade. Que bela defesa do Rafael. Em cobrança de escanteio. Aí a reclamação ali da posição, vem o Ferreirinha para levantar. O rebote vai ficar para o São Paulo. Vamos até 56 nesse primeiro tempo. Primeiro tempo que teve pênalti no VAR, que teve queda de luz, que teve gol com lambança na defesa do São Paulo. É a repetição do lance que foi checada, é a bola que claramente pega no braço esquerdo, na mão esquerda ali, ó, do André Silva. Torcedor da Portuguesa vai fazendo barulho, torcedor do São Paulo também comparece ao Pacaembu. E daqui a pouco a derrota do Santos contra o São Paulo. Você não pode sair daí, cara, numa boa. Você vai ver, o gramado estava molhado, o Santos perdeu o jogo de 3-1, perdeu de virada. Jogo de muitos gols com a vitória do Mirassol para cima do Guarani foi 3-2. O 2-2 entre o Noroeste e Inter de Limeira. Gols dessa quinta rodada do Paulistão daqui a pouquinho para você. Se em algum momento aqui no segundo tempo essa garotada do São Paulo principalmente vem a campo. Portuguesa, que também tem alguns jogadores da sua categoria de base em campo hoje. Enfim, são algumas das personalidades que o torcedor do São Paulo em especial gostaria de ver aqui no segundo tempo, gostaria de ver ao longo dessa temporada. O Belmonte, dirigente do São Paulo, falou com a gente no pré-jogo, né, numa conversa com o Igor, com o Souza, com o Diogo, sobre as oportunidades que serão dadas ao longo da temporada. Falava em 7 jogadores dessa base do São Paulo, campeã da Copinha, que estarão aí ao longo do ano servindo a equipe profissional. Que vai ser interessante ver não só hoje, como ao longo da temporada também essa garotada em campo. Apertou a chuva, hein? Apertou ou tá a mesma coisa aí? Alguém me confirma? Apertou pra mim. É, ó, falando na Copinha, quer dizer, ó, pra galera seguir, pô. Apertou bem. Apertou legal. @Copinha também, pra chegar a 1 milhão de seguidores no Instagram. 3 mil?
Ah, tem que ser agora, bateu, tá? Já bateu. A galera do chat é muito brava. Vai chegar. Vamos nessa que a bola vai rolar pro segundo tempo. Autoriza o árbitro. Por enquanto, um Portuguesa, um São Paulo. São as emoções do Paulistão Sicredi 2025 aqui na Cazé TV, no YouTube. No primeiro tempo, gol de Renan Peixoto. Olha aí, ó, o vacilo do São Paulo de novo. Renan ajeitou para quem? Para ninguém, o passe agora do Maceió. O Renan Peixoto fez aos 14 o gol da Portuguesa. O André Silva fez aos 26 o gol do São Paulo. E a bola está rolando no segundo tempo. E quando a chuva aperta, o Cazé faz a pergunta e os 5 que estão no campo de jogo respondem sim. Apertou. Apertou. O Maceió agora. Reclamou no primeiro tempo que ele estava se livrando da bola, Portuguesa. E agora? Brincadeira, hein? André Silva faz aquela proteção. O último a tocar ali foi o jogador da Portuguesa. E é multibol, né? São 16 bolas ao redor do campo. Para acelerar a reposição, para que o jogo flua com ainda mais velocidade. É para a bola o Patrick. Não foi legal o domínio agora do Ferreirinha, né? Os times não mexeram no segundo tempo, hein? Eu acho que no intervalo, do lado do São Paulo, se a intenção é poupar, acho que é isso mesmo, é corrigir uma coisa ou outra e manter a mesma equipe, né? Acho que do lado da Portuguesa, acho que é isso, vai fazer uma orientação, vai tentar recolocar a Portuguesa no jogo e para fazer essa marcação lá em cima é uma Portuguesa que uma hora ou outra precisa agredir. Acho que em alguns momentos deixou de utilizar o Renan Peixoto, que foi tão bem no primeiro tempo, principalmente sendo esse cara aí de referência, fazendo a parede para a Portuguesa poder progredir no campo. Vem o Hudson. Acabada aqui para a subida do Alex Silva. Chega o Alex para levantar na área. A bola passou pelo Maceió que buscava a finalização. Tá valendo. Vem descendo o Pedro Henrique na área. Cruzamento fechado. O Jandrei. Parece o Ferrarese na área. Ele tá caído porque na hora da finalização do primeiro cruzamento, o Maceió não toca a bola, acaba acertando o Ferrarese fica caído. Depois ele só se levanta porque o juiz deu sequência ao lance. E a repetição agora do cruzamento do Pedro Henrique ficou nas mãos do Jandrei. Já parece tudo certo ali com o zagueiro, hoje lateral da equipe do São Paulo, Ferrarese. O lance é até engraçado, mas se sai o gol ia dar uma confusão gigantesca, porque todo mundo que estava dentro da área tinha parado, né? Todo mundo parou, até os jogadores da Portuguesa. E aí quando perceberam que o árbitro deu seguimento, aí todo mundo voltou a ter atenção no lance. Aqui de primeira, já. Souza, você acha que é jogo para dar oportunidade para a garotada do São Paulo? Ou de repente usar os medalhões que estão no banco de reservas, hein, Souza? Se é para poupar, eu acho que tem que poupar. Não adianta você colocar no segundo tempo. Acho que é para dar oportunidade, mas eu daria oportunidade se o São Paulo fizesse mais um gol. Agora é muito arriscado você testar os moleques daí, você acaba queimando um moleque desse, né? Tem isso. Vamos ficar de olho em qual vai ser a alternativa do Luiz Ubeldia aí para esse segundo tempo. O Cauã Almeida tá pegando chuva, garotão, né? 35, tranquilão. Em algum momento do ano passado era o técnico mais jovem quando dirigiu o América das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Fazendo o seu segundo trabalho como técnico principal, né? Foi assistente do Lisca, do Mano, tem licença UEFA tirada lá em Portugal, trabalhou como assistente no Vasco, no Corinthians, no Internacional, enfim, passou por grandes equipes, por grandes treinadores e vai trilhando a sua carreira como comandante agora o Cauã de Almeida. Faltando em cima do Eric. E aí do outro lado o Luiz Ubeldia, 44 anos, argentino de Santa Rosa. Está na segunda temporada dele comandando o São Paulo. Foi campeão da Sul-Americana com a LDU, batendo Fortaleza, campeão também equatoriano com a Liga. Vem cruzamento para a área, passou pelo André Silva, chega no alto Gustavo Henrique para cortar.
Patrick deixa a bola para o Ferreirinha, devolução com o Patrick, linha de fundo, o Patrick vem para o cruzamento, o Hudson desliza, bloqueia. E aí fez bem a proteção aqui o Alex Silva, para fechar ainda um pouquinho do currículo do Luiz Zubeldia. Zubeldia, por exemplo, ele foi meio campista, né? Jogou no Lanús, revelado no Lanús, jogou até o Mundial Sub-20 em 1997, mas aí teve a lesão importante e parou de jogar muito cedo. Já aos 28 anos era técnico. Na hora que ele joga, depois pega lá. Tão cedo, hein? É. O Patrick ficou sentindo. Chamou? Pode falar. Era exatamente sobre isso que eu ia falar. O Patrick ficou sentindo, ele sentiu a perna esquerda ali. Parece que o carrinho prendeu o pé dele. Tomou ali uma aguinha mágica e já voltou pro campo. Foi na passada o carrinho pegou na passada. O menino deu o carrinho, ele cruza e pega o tornozelo dele na passada. Achei até uma falta acima do tom. O Hugo ali, acho que merecia até... O Hudson, desculpa, merecia até um cartão amarelo. Ainda bem que, enfim, o Patrick voltou pro jogo, tá tudo bem, mas achei uma força ali exagerada, um pouquinho acima do tom. E você está curtindo mais uma vez o Paulistão ao vivo aqui na Cazé TV. Olha aí, ó, São Paulo para fazer o terceiro gol do jogo, ou seja, o próximo gol a sair. Junto com a Bet365, a odd está 2.1. A Bet365 está oficialmente regulamentada aqui no Brasil, hein? Vamos ver esse cruzamento, essa chegada do São Paulo com o Eric agora vem para dar o traço, ainda Eric. Ajeitou com o Marcos Antônio. É o seguinte, ó. Você ligado com a gente, jogão desse, trazendo odds atualizadíssimas. Junto com a Bet365, faça o seu cadastro, descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Não se esqueça, hein? Pague sempre com responsabilidade. Ô Luizinho, acho até que vale pro São Paulo ter um pouco mais de paciência nesse ataque, né? O Hudson e o Fernando Henrique, os volantes da Portuguesa, muitas vezes fazem esse balanço pro lado, né? E muitas vezes sobrecarregados, porque tem que compensar a não descida do jogador da frente, né? Então, às vezes, o ataque do São Paulo, por mais que tenha liberdade pelo corredor lateral, talvez não seja ali. Olha aqui como o time do São Paulo vai trabalhar na bola. Só para eu deixar aqui a informação correta, o Zubeldia jogou o Mundial Sub-17 em 1997, que o Brasil foi campeão lá no Cairo, no Egito. O time do Ronaldinho, o time do Matusalém, o time do Brasil acabou sendo campeão do mundo. Cheio de estilo hoje e bem vibrante no banco. Mas só para concluir o raciocínio, né? Então, muitas vezes, esses jogadores são atraídos para o lado. E aí, talvez, o São Paulo possa, em alguns momentos, tentar fazer um arremate de fora da área. Muitas vezes vai buscando muito o cruzamento pelo lado e, em alguns momentos, não usufrui dessa vantagem e desse espaço que vai tendo no centro da área da defesa da Portuguesa. Ferrarese deixou para o Eric, devolveu para o Ferrarese, usou o corpo, tomou a dianteira, tentou um passe rasteiro. Voltou bem o Maceió para dar um chutão, aí vai para a correria o Renan. Só que o Renan tá sozinho, né? Vem um chutão pro ataque, ele briga sozinho contra todos os defensores do São Paulo. Eric. Vem Eric pro mano a mano. Perna esquerda, levantou. De cabeça, tira Gustavo Henrique. Rebote da Lusa. Agora vem no ataque com o Daniel Júnior por trás. Chegou na marcação. Patrick usou o corpo na bola, segundo o juiz. Veio o Ferreirinha. Olha como tá o gramado, tá bonito, hein? Você tá dentro do Pacaembu aqui com a Cazé TV, com o YouTube. Rebola para referência, devolução. Ferreirinha fez o corte da defesa da Portuguesa. Como fechou bem agora, essa imagem de cima fica legal, né? Como a Portuguesa consegue fechar ali, ficam 4, 5 contra 2 jogadores do São Paulo. E tem 10 da segunda etapa, Luiz, e a Portuguesa não consegue ter a bola, vai apenas suportando a pressão do São Paulo. A Portuguesa bem inoperante ofensivamente. Vem o Ferreirinha rabiscando. Já.
Boa devolução do Daniel Júnior pro Jajá. Chegou por baixo o Sabino. Alex Silva. Ele busca a referência. Aí o Maceió fez o giro, a bola é recuada para a subida do Alex Nascimento. Aí deu um tapa de primeira na bola. A Portuguesa vai tentando envolver o São Paulo. Fernando Henrique. Rafael Santos, bola para o Gustavo Henrique. A Portuguesa vem para o ataque. 2 empates e 2 derrotas nesse Paulistão. Está conquistando seu terceiro ponto. Nesse Paulistão, a Lusa. Botou na frente, já levantado, é falta nele. E cartão amarelo para o Santi. E acorda o torcedor da Portuguesa. Quem é que vem? Rodriguinho, camisa 15, vai entrar no São Paulo. Já confirma quem sai, Luiz. Aí o João Barreto trazendo os detalhes do São Paulo. O Igor Pagliuso traz as informações da Portuguesa. Diogo e Souza ali na beira do campo também. Com todo o clima do jogo. É a super cobertura da Cazé TV no YouTube no Paulistão 2025. Vamos ver o levantamento para a grande área. Vai para a bola o Daniel Júnior. Capitão Jandrei. Bola o Daniel Júnior. Perna esquerda, levantou na primeira trave. Estava aquela primeira bola, uma bola raspada para trás. Daniel Júnior pro Jajá. Olha o tiro de longe, chutaço do Fernando Henrique Jandrei. Defesaça do Jandrei no foguete do Fernando Henrique. É passando da bola o Jandrei. Foi fugindo dele. Que paulada, e o torcedor da Lusa vem pro jogo. Aí o cruzamento para a grande área. E o levantamento na marca do pênalti. Segue no campo de ataque a modificação, João Barreto. Isso, Luiz. Saindo 4 Santi, né? O Santiago Longo acabou de tomar cartão. Para a entrada do 15, o Rodriguinho. Um meio-campista pelo outro, embora as características sejam diferentes. Aí o Santi Longo deixando o gramado com o número 4, vindo o Rodriguinho com a camisa número 15. Ele começa a sinalizar, ó. 2 aqui, 1 lá. Você faz aqui, eu vou fazer esse outro lado. Vamos ver como é que vai arrumar o time do São Paulo. Bola para a grande área. Toque de cabeça do Renan. Ficou com ela o Jandrei. Jogou de qualquer maneira. Olha aqui, o Jandrei saiu jogando errado. Alex Silva bateu direto. Ele bateu cruzado, ele mandou para fora. Viu o Jandrei também ali meio deslocado, mal posicionado depois da reposição errada. Tem que treinar o boliche aí, o Jandrei. Mandou o passe errado e aí o Alex se empolgou, mandou pro gol de jogo. A Portuguesa começa em cima, hein? Começou bem, o Fernando deu um belo chute de fora da área. Acho que a Portuguesa tem que aproveitar, né? Chovendo bastante, campo escorregadio. Acho que é uma boa alternativa para a Portuguesa. Aí o Alex teve um totozinho por cima e a falta nele. Nesse sábado, a partir das 5 da tarde, tem Corinthians ao vivo na Cazé TV. Depois de 2 partidas fora de casa, uma derrota para o São Paulo, uma vitória contra a Ponte Preta, o Timão volta na Neoquímica Arena, podendo ter a estreia de Rodrigo Carro nessa temporada.
Será que sai o primeiro gol do Memphis em 2025? Do lado ali você tá vendo o Carlão, atacante do Noroeste. Tá fazendo gol direto. Fez gol contra o Palmeiras, fez gol hoje também contra a Inter de Limeira. Vai ser um baita jogo. Lembrando, Noroeste tirou ponto do Palmeiras, empatou com o Palmeiras na segunda rodada do Paulistão. Corinthians e Noroeste é sábado às 5 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV. Vai ser demais, hein? Sábado com o Paulistão na Cazé TV. Bola adiantada. Chegou o Daniel Júnior. Ajeitou pro Hudson. Voltou Ferreirinha. Eu tô aqui no Patrick. André Silva. Bateu no braço dele. Pegou no braço do André. Ele reclamou de falta, mas o juiz estava de frente para a jogada. Percebeu o desvio no braço. Olha como vem rabiscando o time da Portuguesa. Tentou passe de primeiro Renan. Ele vai insistir no rebote. Já vem São Paulo. Rodriguinho. Fez o São Paulo controlar a posse de bola. Tentar organizar essa saída. Bobadilha. Com a entrada do Rodriguinho, agora passa a fazer a função do Santos, né? A gente já vê ele um pouco mais para trás, vai ter o Rodriguinho, o Marco Antônio um pouco mais para frente, enfim, um São Paulo que tem um meio de campo um pouco mais ofensivo, um pouco mais agressivo, e uma Portuguesa que passa a finalizar um pouco mais, a terminar um pouco mais a jogada, e aí eu acho que entra num momento em que ela se dá melhor. Ferreirinha deu sobra pro São Paulo. Rodriguinho chegou pro cruzamento caprichado. André Silva subiu, brigou no chão, sobrou. Travado, inacreditável. Olha a batida pro gol de novo. Gustavo Henrique. Duas vezes o zagueiro da Lusa salva o torcedor da Portuguesa. Impressionante. Veio um canudo e aí o Gustavo Henrique sacrificou o corpo. Ele vai botar o corpo na frente e veja só, ó. Bate no peito dele. Na segunda ele vem. Bota a coxa na bola. Incrível agora o Gustavo Henrique. Impressionante. Que sequência de lances, né? Acho que nessa imagem acho que fica claro que na primeira eu tinha ficado na dúvida se tinha batido na mão dele ou não, mas acho que fica claro que bate no peito, enfim. E a Portuguesa que vinha ficando um pouco mais com a bola. Vamos ver o lance de novo. Cara, que paulada ele tomou. Mas ele botou o corpo, não vem? Vem que eu tô preparado. Essa não tem dúvida mesmo. Que burdoada. Tá louco. Gustavo Henrique, que pancada ele tomou. A chegada do São Paulo, que também anima o torcedor tricolor. O São Paulo estava vivendo ali alguns minutos de maior pressão na Portuguesa. Bobadilha. Vem para fazer o passe na ponta esquerda de cabeça o toque do Patrick. Ferreirinha. De novo para o Bobadilha. Tenta organizar o São Paulo. Juan. Aí fica o Marcos Antônio ali pelo meio. A bola vem para o Sabino. Para o Ferreirinha. Já é uma posse mais longa do tricolor. Bobadilha. Por baixo. Bom passe. Eric. Ainda Eric. Pro Anderson. Sai daí, juizão. O juizão atrapalhou o primeiro passe. A devolução do André. Um chutão pra frente da Portuguesa. Acontece. Vai mexer a Lusa. Vamos lá. Saindo Jajá Silva com a número 7, entrando o 21 Everton Messias, também entrando o camisa 10 Rildo, saindo o número 11 Daniel Júnior e também daqui a pouquinho quem vem para campo é o camisa número 15 da equipe da Portuguesa, o Tauan. Tauan daqui a pouquinho vem para campo, já já a gente confirma quem entra, quem sai da equipe da Portuguesa. Na verdade sai o camisa 8, Hudson deixando o campo com a 8, entrando o camisa 15 Tauan. 3 alterações aí de uma tacada só do técnico Cauã de Almeida. É aquela situação, ele pode fazer 3 paralisações para mexer 5 vezes.
excluindo o intervalo. Como ele não usou o intervalo, ele faz 3 de uma vez agora, vai poder fazer outras 2 paradas ainda o técnico da Lusa. Tauan, Everton, Messias e Rildo em campo, nos lugares de Hudson, Jajá Silva e Daniel Júnior. No momento, né, Diogo, que a Portuguesa até estava bem no jogo, o técnico faz 3 substituições. Luizinho, acho que ele está tentando dar gás à equipe, né? Aproveitar esse momento que a Portuguesa está no jogo, de começar a atacar de novo, para ver se consegue fazer um gol. Aí o Tauan, já trabalhando a bola pela primeira vez. Chegou aqui para o domínio Everton Messias. Na frente o Rildo. Veio o Rildo, ameaçou o cruzamento. Ainda ele para levantar, bate na marcação. A Portuguesa tem arremesso lateral no campo de ataque. Olha aí a novidade, o multibol. É legal, né? Esperado lá na Premier League, bolas em todos os lados do campo, 16 bolas espalhadas. Tem aquela cera, né? É. Aquela coisa, acabou as bolas do jogo. Não vai acontecer. Como no Paulistão. Não vai acontecer. Saiu. Tem 16 bolas no campo de jogo, pô. Mas tem uma hora que pode sumir os caras que colocam a bola ali. Os gandulhos, eles continuam trabalhando, né? Eles continuam ali, eles chegam para botar a bola no conezinho ali. Facilitar a reposição, velocidade do jogo. Tem no Brasileirão também, né? Essa promessa é que tenhamos no Brasileirão também. Que você também vai ver com a gente aqui na Casa TV no YouTube. Vem levantamento para a grande área. Fez o corte Ferrarese. Vai se preparando, hein? Uma grande cobertura no Paulistão. Vem aí uma grande cobertura no Brasileirão também. Amanhã tem uma grande cobertura na última rodada da fase de liga da UEFA Europa League. Amanhã o bicho vai pegar, tá? 18 jogos da Europa League amanhã, definição de vaga, quem é que vai e fica entre os 8 primeiros, quem é que vai ficar de fora. Vai ver tudo isso amanhã aqui na Casa TV. Recuperação do Rodriguinho, condição é boa, Ferreirinha na trave! Enquadrou o corpo, olhou para o lado, deu tapa na bola. Bate na trave e sai, condição era boa. Que chance perdeu o São Paulo, Souza! É São Paulo com muito volume, né? Ainda, apesar da Portuguesa ter crescido um pouquinho no segundo tempo, São Paulo com muito volume, mas errando muito nas finalizações. Você tem que, quando tiver chance, fazer o gol. E agora o Ferreirinha perdeu mais uma. E olha, a gente viu ali a estatística interessante, né? A distância das finalizações na média do time do São Paulo, 11 metros. Estamos falando da marca do pênalti. Consegue progredir com facilidade, consegue fazer a finalização mais perto do gol, né? Agora, as substituições que o Cauã faz, enfim, acho que o Tauan tem sido um cara que tem entrado frequentemente, talvez o reserva mais utilizado nesse time da Portuguesa. Acho que para dar um gás a mais, e muito respondendo também, agora tendo Marcos Antônio e o jogador do São Paulo, agora me fugiu aqui a substituição, o Rodriguinho, desculpa. E a entrada do Everton, que eu acho que é a entrada do Everton e do Rildo, mas principalmente do Everton, que é um cara rápido, que conduz a bola, driblador, enfim, para ver se consegue dar um volume maior nesse ataque da Portuguesa. Vem descendo para dominar mais uma vez o São Paulo com o Rodriguinho. Entrou bem, troqueiro do jogo. Ferrarese. Marcos Antônio. São Paulo tenta envolver. Rodriguinho vem para devolução. 1-2 funciona. Aí o Eric pro Rodriguinho. Linha de fundo para trás. Vem o cruzamento. Ele toca de cabeça. Pintou. Em cima da linha. Tira de novo. Gustavo Henrique. Mais uma vez. Impressionante. É a terceira do camisa 3 da Portuguesa. Veja que a batida vem. Gustavo Henrique fecha a perna, tira mais uma. Incrível. 3 gols dele já, Luiz. Pô. E o São Paulo vem para o levantamento na grande área. Reclamação de um toque no braço, né? Por isso ainda espera para autorização do cruzamento. Vamos lá. Ferrarese está na área. Está enroscadão lá dentro. Rodriguinho vem para a primeira trave. Vamos ficar de olho nessa bola fechada que vem perigosa. Gustavo Henrique.
Aí o Everton Messias, com ele, Marcos Antônio. Olha pro volante do São Paulo que já sofreu a falta e tem pressa. Que jogador esse menino, viu, Marco Antônio, viu? Que qualidade, cara. Olha pro tamanho dele aqui, Cazé e Luizinho. Fala, como é que esse cara consegue marcar desse jeito? Na ficha ele tem 1,66. Comentava até com o Cazé, né? Fiz jogo dele no Shakhtar Donetsk, em Liga dos Campeões da Europa, um dinamismo impressionante. Se impressionou, né? E assim, com a camisa do São Paulo, hoje fazendo um belo jogo, camisa número 20. E é 1,66 bem espremido, viu? Esse Souza não é mole, cara. Vai trabalhar a bola no time do São Paulo. Tão sacana, viu, Souza? De falar, hein? Cruzamento que vem pra grande área. Agora o contra-ataque pra Portuguesa. Não saiu na velocidade. Marcos Antônio tava lá de novo. Vem bola pra ele. Com o Ferrarese, dá o passe, se apresenta para receber a linha de fundo. Marcos Antônio tentava o passe na ultrapassagem ali pro Eric. O jogo é bom e você ligado com a gente em todo o Brasil. Diga! Caleri. Então a resposta tá dada, né? Caleri. Entre as promessas e os medalhões, vem aí o Jonathan Caleri, vem o medalhão. André Silva. Ferrarese de primeira. Aí tem falta em cima do Everton. E a Fiat tá com a boa para você que curte um carro híbrido. Chegaram os novos Fiat Fastback e Fiat Pulse na versão híbrida. E eu já adianto, hein? Esses modelos só trazem vantagem. É menor consumo de combustível, com a mesma performance, baixa emissão de CO2 e simplesmente o motor T200 Hybrid. Se engana boa, hein? QR Code está na tela para você conferir todos os modelos da Fiat. Tô esperando. Você viu que ele tá olhando pra mim? Ele tá dizendo, me nota. Ele só tá esperando eu falar, me nota. Eu tô doido pra dirigir um carro híbrido. Falar que está entre os meus sonhos atuais. Não tá doido pra dirigir? Tô. Tá uma vergonha. QR Code tá na tela pra você que, assim como eu, tá em busca do seu carro híbrido ou muito mais. Isso é de ser pidão, cara. Só faz o AD, cara. Pelo amor de Deus. O QR Code está na tela. Eu estou acessando agora. Isso daí de você, que eu estou acessando. Para de pedir. Se você dividir, se botar o quadradinho na tela agora, a galera vai ver que eu estou acessando. Ó. Não, eu sei que você vai. Olha lá. Dividiram quando é que é mais importante que eu, né? Muito mais. E também com o Jonathan Caleri. É o Caleri aí, João Barreto. Saindo André Silva, autor do gol, muito aplaudido pela torcida do São Paulo por aqui com a 17, entrando Caleri com a 9. Ele não marca desde setembro, mas tem que ser falado, foram só 9 jogos de lá pra cá. Aí o John Caleri. E é um jogo interessante. Naquela questão que a gente debatia aqui, Rian Francisco no banco, pode até de repente entrar no jogo hoje ainda, Ju, mas entra o medalhão, é um recado também para todo mundo, inclusive para a Portuguesa. Tá entrando o cara taribado. Porque apesar de poupar, né, é preciso pontuar. E olha, ele já desviou aqui pro Ferreirinha. Tentou passar no meio de dois, derrubado. Falta um passo da grande área. O Ferreira foi derrubado. Vamos ver aqui, tentou dar aquele raio-x, passou no meio de dois. E aí, por baixo, me parece o trança-pé. O Alex Silva vem para fazer ali a falta. Camisa 2 veja só por trás, ó. Derruba o Ferreira. Cartão amarelo para ele. Falta para o São Paulo. E cartão bem aplicado, né? Acho que falta bem marcada, mas só em relação à entrada do Caleri, né? Acho que é isso. É um São Paulo que precisa poupar, mas também precisa pontuar. E pelo que a gente tem escutado nas declarações do Zubeldia, dos diretores do São Paulo, né? Muitas vezes achando que o jogador que sobe da base, que ele precisa de um tempo maior. Então ele não vai ser chamado para decidir. Ele vai ser chamado certamente em momentos que o São Paulo já tem aí talvez um placar mais feito, tranquilo, para que ele também possa ter minutagem e aí ganhar um pouco mais de espaço na categoria profissional. E a gente escuta pouco o barulho da torcida.
torcida, né? Mas a gente já sabia que ia ter alguma modificação e de alguém importante pelo agito que se Podia teve. ser até o Rian que tá cheio, todo mundo aí. Podia ser, a galera quer ver a garotada também, né? Também, claro. Aqui tem a cobrança de falta, quase 30. Jogador deitado atrás da barreira. São 5 homens defendendo a barreira. Como é que bate essa falta aí, Souza, rapidinho? Daí é por cima da barreira. Eu conheci um cara que batia bem, viu? O camisa 21 e o camisa 01 do São Paulo. Olha aí, ó, autorizada a cobrança, vem o Ferreirinha pra bater com o pé direito, Ferreirinha! Cara, o juizão apitou essa falta, o goleiro ainda tava armando a barreira, o Rafael. Ficou louco, porque teve que correr muito rápido pro meio. O 01 a galera sabe, né? O 21 também, né? É bom. Que era o 21? Eu jogava de vez em quando na meia, jogava na beirada, fazia várias funções, mas agora tem mexendo na Portuguesa, hein? Tive que vender meu peixe, né? É isso, muda a Portuguesa, saindo camisa... Vamos lá, saindo camisa 19, Maceió, entrando o camisa 20, Guilherme Portuga. O Guilherme Portuga é um meia e pode chamar apenas de Portuga. Ele entra no lugar do Jajá com a 19. Aí o Portuga em campo, mais uma substituição pode fazer a equipe da Portuguesa. E o São Paulo vai trabalhando, 30 minutos, quase 31. Ferreira. Passe errado. Tauan. Tentava a referência, ele buscava ali o Renan Peixoto. Tira um atacante para colocar um meia, né? Acho que no primeiro tempo o Daniel funcionou pouco nessa função, um pouco mais centralizado, né? O Rildo com a 10 entra para fazer um pouco mais essa distribuição, talvez chamar agora o Guilherme, acho que é essa tentativa de tentar retomar um pouco mais a posse, de tentar colocar esses jogadores de frente um pouco mais em condição de serem agressivos, né? Uma Portuguesa que não consegue. Começou bem o segundo tempo, agredindo, conseguindo finalizar, adiantando suas linhas, mas aos poucos vai cedendo o campo e deixando o São Paulo controlar o jogo. E a gente viu ali, né, como o VAR checou o lance e a falta foi fora da área. Ali é um lance objetivo, caso tivesse sido dentro da área era só sinalizar para o árbitro marcar o pênalti. Bobadilha, referência, Ferreirinha erra o passe. E aí o contra-ataque com o Everton Messias. Passou antes o Renan Peixoto, né? Ficou em posição de impedimento, ele nem vai para a bola. Ele sinalizava, espera, espera, espera. O passe veio um pouquinho atrasado. E o Ferreirinha agora veio para dar um chapéuzinho. Não chegou a ser aquele chapéu, né? Aquela touca. Deu só o totozinho embaixo da bola. Grande lançamento. Bola para o Eric. E o Ferrarese na ultrapassagem. Eric levantou para ninguém. Só destacar outra coisa da equipe do São Paulo, né? Não sei o que o Souza acha, vendo lá de perto, né? Mas como o São Paulo melhorou também nessa distribuição quando o Bobadilha passou a dar um passo para trás, né? Com a entrada do Rodriguinho, o Marco Antônio um pouco mais à frente. Como o Bobadilha tem essa qualidade de fazer essa distribuição e faz muito bem, passe curto, passe longo, enfim. Um São Paulo que também passou a controlar melhor esse espaço nessa construção inicial. Ô Ju, se eu fosse o Raul Gil, eu tiraria o chapéu para você agora. Você matou a charada. A hora que muda, ganha qualidade. Ganha muita qualidade mesmo. O Santilongo não tem a qualidade que tem o Bobadilha. E lá vem a molecada, hein? Ian Francisco vem aí fazer o jogo pelo São Paulo e Ferreira tá com ele, então a molecada, como o Souza falou, da base subindo, campeões da Copinha nesse sábado, nesse mesmo estádio, vão agora jogar pelo time de cima. Luiz, já confirma quem sai. Beleza, então a gente tá vendo aqui a jogada em que o Renan Peixoto até sentiu um pouquinho da perna. É a molecada saindo do banco e de vez em quando a galera sai do banco e resolve, hein, Cazé? Sair do banco fazer a diferença é importante demais, né? Só uma ponte. Você sabia, o Luiz Felipe, eu nem sei se ele sabe. Você sabe qual que é o jogador que jogou no São Paulo que mais saiu do banco para entrar no jogo do São Paulo Futebol Clube? O reserva mais utilizado da história do São Paulo? Sabe quem é? Ei, Souza. Não é possível. Sabia dessa, Souza?
Quando você falou aí, eu já tava aquecendo aqui na beira do campo já. Pra mim entrar no jogo de novo. Vamos dar esse jogo, Cazé. E vou te falar um negócio, ó. O Souza, ele não só é o jogador que mais entrou, saiu do banco, né? Foi o reserva mais utilizado na história do São Paulo. Ele também é o maior vencedor saindo do banco. Tá louco. O segundo é o França. Tá louco. Assim, tá bem acompanhado, Souza. Obrigado, Cazé. É só pra te dar uma moral, Obrigado, porque às vezes a galera acha... Vendeu meu peixe bem, a galera acha que era mais ou irmão. menos, Souza. Era bom titular, era bom reserva, é bom comentando. É brincadeira, hein? Ó a Portuguesa na bola parada aqui, hein? Obrigado, Cazé! Veio o Rildo pro cruzamento na área. Jogadores da Lusa todos concentrados lá dentro. Vem bola parada, tá Rildo nela. Rildo, pé direito, cruzou, segunda trave, passou. Ainda tá viva, hein? Ainda tá viva lá dentro. E aí o Portuga não pegou legal. O Portuga foi bater direto pro meio. Vamos para substituições, porque vem a garotada no time do São Paulo. João Barreto. Enzo Dias também. Ó, já teve uma na Portuguesa, se o Igor quiser falar primeiro, e aí eu já confirmo o São Paulo. Vamos lá então, João Barreto. Cauê Dias, camisa 25, também jogador da base da equipe da Portuguesa, entrando com a 25, saindo o camisa 9, autor do gol, Renan Peixoto. Tá cansado, o São Paulo deve mexer na próxima parada? Não, vai ser nessa mesmo, Luiz. Entrando 13, Enzo Dias no lugar do 36, Patrick, um lateral esquerdo pelo outro. Agora vão entrar 49, Rian Francisco, e 48, o Ferreira. O Rian Francisco vai entrar no lugar do Eric, com a 33. E o Ferreira, ninguém tá chegando perto por aqui, mas eu acredito que seja um Ferreira pelo outro. Vamos ver, esperar subir a placa aqui, Luizinho. Fica a expectativa, hein? É isso. Saindo o Ferreirinha para a entrada do Ferreira. Eu inverti uma, mas os três que saíram e os três que entraram são esses aí, Luizinho. Rian Francisco, só para trazer um dado curioso dele aqui, Luiz, se pegar a temporada sub-20 que ele fez em 24 com a copinha que ele fez em 25, são 60 jogos e 60 participações diretas em gol. Tá louco, hein? Então, Rian Francisco, Ferreira, olha o Rian Francisco, já dominou, cavou, na ultrapassagem, o cruzamento vem para trás e o Rafael Santos fica com ela. É isso, né? O moleque já entra, já participa do primeiro ataque, já dá o primeiro tapa na bola. Final de semana de Paulistão vai bombar aqui na Cazé TV também no domingo, porque domingo 5 da tarde o Guarani recebe o Palmeiras em Campinas. Jogo de muita história, já foi final de Campeonato Brasileiro, jogo de rivalidade para você acompanhar com a gente. O Abel Ferreira num momento também mais delicado, não de balançar nem nada, mas assim, de partidas sem vencer. Olha o Ferreira como saiu do banco, saiu balançando a cabeça. Partidas sem vencer, de declarações algumas mais fortes que geraram repercussão na imprensa. O momento do Palmeiras é esse. Palmeiras e Guarani, domingo 5 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. O homem lá é competitivo. Você vê? Precisa ganhar, não ganhou. Até o Klopp ele citou na entrevista, hein? Você vê? Cada um, hein? Tentou a finta o Cauê Dias. Agora o torcedor do São Paulo que queria a garotada em campo. Tem Ferreira, tem Rian Francisco, ainda tem Caleri e o Enzo Dias, né? E jogador também do River Plate na lateral esquerda, foi titular no clássico contra o Corinthians no final de semana. Lembrando para você que está ligado com a gente, daqui a pouquinho tem o Papo 10. Nosso pós-jogo vai falar muito da derrota do Santos, da chegada do Neymar. A promessa é já essa semana, o cara tá na área. As malas estão prontas, está deixando a Arábia Saudita. Você viu que meu amigo... Falaram do Coronado quando ele chegou aqui, lembra? Nossa senhora, bicho, mas é uma senhora mala. Ele tá chegando, hein? Tá lá tudo sempre essa volta do Neymar e lógico, a repercussão desse clássico por enquanto. 1-1. Olha a bola para a área, lembrando que o Papo 10 vai ser conduzido no gramado, hein? Igor Rodrigues no campo de jogo. Vai conduzir daqui a pouquinho o Papo 10. Rafael Santos. Feliz que o Igor vai trabalhar finalmente. Acabou a folga. Você vai deixando o seu like. Vai curtindo com a gente mais uma transmissão do Paulistão aqui no YouTube. Ferreira. Contra o Corinthians, nessa faixa do campo. No sábado ele fez um
carnaval. É impressionante o que joga o Ferreira. Vamos ver esse lance, eu volto para falar das mudanças do São Paulo. Porque aqui a Portuguesa chegava, agora com falta, cartão amarelo pro Juan. E vem bola para a grande área. E ele reclamou, vou fazer o quê? Enfim, talvez não precisasse do cartão amarelo, mas acabou tomando o drible e aí não tem jeito. Cartão merecido. Só em relação às substituições do São Paulo, né? Um São Paulo agora que fica meio que parecido com o quarteto, né? Um ponta pelo lado direito com velocidade, no 1 contra 1 com muita qualidade. Rian Francisco e Caleri por dentro. O Rodriguinho aberto pela esquerda, mas claro, com liberdade para pisar para dentro, porque não tem essa característica, né? É um jogador mais de meio de campo. Enfim, é claro que proporções diferentes, mas uma característica que se assemelha um pouco mais a esse quarteto que o São Paulo tanto espera ter. Vem o levantamento para a grande área, bola fechada! Jandrei! Segura uma bola que vem quente, o gramado molhado, um gramado rápido. Jandrei com segurança. Vai lá e faz a defesa. Vamos ver o lançamento para o Rian Francisco. Brigou, Jonathan Caleri saiu na cara do gol, limpou, bateu para fora! Teve a chance o Caleri! Jogadores da Portuguesa ficam na bronca querendo a falta do Rian Francisco. O juiz não deu nada. Caleri perdeu uma grande oportunidade. Atenção, você torcedor do São Paulo. Ei, Tricolor, quer ter desconto na compra de ingressos e acesso a experiências exclusivas? Acesse sociotorcedor.com.br e faça parte da torcida que conduz. Cansado o Cauã, hein? Falei, Portuguesa, quarta colocada no grupo B, né? O Guarani tem 7 pontos, grande início de campeonato do Guarani, que enfrenta o Palmeiras no final de semana. Santos e Red Bull Bragantino com 4, Portuguesa com 3. Tá meio embolado ali. Everton Messias para fazer o cruzamento na área. Jandrei faz a defesa. E o grupo do São Paulo ainda invicto. Passe errado. Bola vai ficando para o Rildo. Rildo ajeitou, Pedro Henrique cruzou. Fez o corte Marcos Antônio. E agora veio o Ferreira. Cheio de gás o garoto. Mas deu tapa longo demais, ela saiu pela linha de lado. Portuguesa com esses 3 pontos, né? Se a gente olhar a classificação geral, que é o que importa para analisarmos rebaixamento, Portuguesa é a penúltima colocada. Estaria caindo nesse momento para a Série A2 do Paulistão. Então é um começo de campeonato que, lógico, vencendo aqui, fazendo um gol, vencendo o jogo, pula para a zona de classificação, que a classificação é dentro do próprio grupo, mas tem que ficar esperta. Ano passado teve a 4ª pior campanha na fase de grupos, mesmo tendo avançado às quartas de final. E depois desse confronto com o São Paulo, tem um confronto direto com o Botafogo, né? Que é o último colocado. Cauã tá na área. Aqui o Ferreira, olha o recuo do Ferreira, gente. O torcedor da Portuguesa se agita. Cobrança rápida. Portuga tá na área, bonita tabela. Essa bola ainda não saiu. Jandrei. Tinha saído, né? Tinha saído sim. Tiro de meta para o São Paulo. Daqui a pouquinho começa o papo 10. Tudo sobre a chegada de Neymar. O Santos perdeu hoje de 3-1 de virada. Será que Neymar vai fazer no time do Santos, hein? Quem mais o Santos precisa trazer para ajudar o Neymar nessa volta? Quantos os candidatos a craque do jogo estão aí, né? Gustavo Henrique, Renan Peixoto e André Silva. Vou chamar de autores dos gols, porque o Renan e o André balançaram a rede. E o Gustavo Henrique tirou pelo menos 2 bolas de dentro do gol da Portuguesa. Daqui a pouquinho o Papo 10 começa do gramado do Pacaembu.
lá atrás, que vai ser cobrado esse arremesso lateral. Ou para trás. Recuo do Sabino. Jandrei busca essa bola lá no ataque. Corre atrás o Ferreira. O garoto é rápido. Não só ele, né? O Ferreira, o Rian Francisco, o Mike. O Negruti. Alguns dos destaques, né, do time do São Paulo na conquista da Copinha no último sábado. 44, agora vai bater 45. Mais 4. Beleza. Vamos até 49. Apertou, Cauã e ganhou. Segura a bola ainda, Cauã Dias. São Paulo retoma. Aí a camisa vai ser trocada só no final do jogo, hein? Puxão de camisa no Rodriguinho. O Tauan quase levou a camisa do Rodriguinho embora. Aqui, ó. Ele agarra. E aí acaba se chocando, acho que com o próprio jogador da Portuguesa, né? Ele reclama ali de um toque no rosto. O Fernando Henrique, enfim, cartão bem aplicado, enfim, vai impedindo um ataque que poderia ser promissor para o São Paulo. É a rodada de número 5 do Paulistão Sicredi 2025. Tivemos o Palmeiras empatando com o Red Bull Bragantino, o Novo Horizontino empatando com o Velo Clube, Mirassol venceu o Guarani, o São Bernardo bateu o Santos de virada. Vamos falar muito desse jogo daqui a pouquinho no Papo 10 direto do gramado do Pacaembu. Noroeste e Inter 2-2. O Corinthians venceu a Ponte debaixo d'água. 1-0, gol de Thales Magno. Botafogo e Água Santa empataram em 1-1 também. Esse é o jogo que fecha a rodada. 46-30. Gustavo Henrique. O passe para o Rian Francisco. Cara a cara, Rian Francisco! Camisa do São Paulo, ele conhece o caminho das redes, mostrou que sabia nas categorias de base e agora começa a mostrar que também sabe nos profissionais. Rian Francisco, qualidade, frieza, categoria para dominar, só usar a chapa do pé, um toquinho na bola, com sutileza, com técnica. Rian Francisco, 2 para o São Paulo, 1 para a Portuguesa. Rian Francisco decide o jogo, Cazé! É isso aí, Luiz. É muita categoria, né? A gente já sabia que ele tinha muita categoria. A gente vai lembrar dos pênaltis que ele cobrou contra o Criciúma, que foi assim, absurdo. A gente vai lembrar dos outros gols que ele fez na Copinha. Muita tranquilidade na frente do goleiro. Vai fazer o quê, né? Quando aparece a nossa câmera ali, eu falo assim, eu vou falar o quê, meu irmão? Porque é nesse momento que o jogador diferente, o jogador grande aparece. Porque parecia que o jogo tinha acabado. Mas não, porque o São Paulo tem uma estrela no ataque. Um moleque, uma joia. Cara, esse moleque é especial, hein? E não é só por causa desse gol não, tá, Luiz? Mas esse moleque é especial. O primeiro dele do time profissional, Rian Francisco, 2 para o São Paulo, 1 para a Portuguesa. Souza, ele decide! Irmão, eu tava falando aqui pro Diogo e eu tava falando desse menino antes. Cara, parece que ele desaparece na frente dos zagueiros. Ele desaparece na frente dos zagueiros. Ninguém percebe. E quando ele entra sozinho. É muita qualidade, Luizinho. É isso que você falou. Nasce uma estrela e um moleque muito diferente, que joga muito, tem muita qualidade mesmo. É um tipo de jogador que não vai pro choque com ninguém. Quando ele chega, cara, o domínio dele aqui eu fiquei abismado. E a finalização, então, a lá Casimiro. É um gol de quem conhece muito, Ju Cabral. São Paulo vira o jogo.
É impressionante, o moleque é muito frio. É muito frio. Que frieza para matar o jogo. A única oportunidade que ele teve no jogo, a virada de pé que ele faz para fazer a finalização, enfim. O Everton Messias dava condição para ele, né? Bem aqui no início do vídeo, enfim. Impressionante. É isso. É uma estrela mesmo. O moleque é matador, fez muitos gols no ano passado, foi decisivo. Bom, esse é o seu 11º gol no ano. Tá louco. É impressionante. O São Paulo vira o jogo e daqui a pouquinho toda a repercussão dessa vitória, virada do São Paulo no Papo 10, direto do gramado. Cara, que noite tá vivendo o Rian Francisco nesse mesmo gramado, em que ele poderia ter entrado em campo na final da Copinha e não entrou, porque estava suspenso. Alguns dias depois, ele entra e resolve o jogo para o São Paulo. 2 para o São Paulo, 1 para a Portuguesa de virada. André Silva e Rian Francisco marcaram para o tricolor. Renan Peixoto fez para a Portuguesa. É fim de jogo no